no livro do Apocalipse, capítulo de número 20, fala do dia do grande trono branco, aonde todos os mortos ouvirão o chamado do Filho de Deus para o grande julgamento final. Nesse dia, todos os anjos que estão presos em cadeias eternas serão soltos e ficarão de joelho perante Jesus. A multidão será tão grande no dia do juízo que não vai caber na superfície do globo da terra. Por isso, a terra vai desaparecer e as pessoas ficarão flutuando no espaço, sustentado pelo grande poder de Deus. De acordo com a palavra de Deus, nesse dia será revelado o porquê que muitos cristãos foram para o inferno. Nesse momento existem milhares e milhões de pessoas que se denominavam crentes, que estão nesse momento ardendo-se nas chamas de fogo que não se apaga, aguardando o dia de juízo. Será revelado no dia de juízo os segredos ocultos do coração, os pecados escondidos, os adultérios escondidos, os furtos escondidos, os roubos, as prostituições, as noitadas em pornografias. Tudo será revelado nesse grande dia. É o dia de choro, dia em que ninguém poderá ajudar ninguém. E a igreja, junto com Jesus, vai julgar o mundo e os anjos. É por isso que Deus cobra que aqueles que seguem a Deus sejam perfeitos, como Deus é perfeito. Para julgar alguém que está no pecado, a pessoa deve não estar no pecado. Para julgar uma pessoa que está fora da vontade de Deus, a pessoa tem que estar na vontade de Deus. Um ímpio não poderá julgar um ímpio, por isso que só serão salvos os crentes fiéis, verdadeiros e consagrados, porque são estes os crentes que vão condenar o mundo e os anjos. Exemplo, José do Egito, ele vai julgar e condenar aqueles que são vencidos pelas mulheres que dão em cima dos homens. Ele resistiu à tentação da esposa de Potifar. João Batista, ele vai condenar os profetas covardes que se venderam por causa do dinheiro. Como hoje existem milhares de pastores que não falam a verdade com medo de perder a renda da igreja. Prefere ver o povo indo para o inferno do que falar a verdade para aquela pessoa. As igrejas evangélicas estão abarrotadas de pessoas perdidas, de cristãos que estão indo para o inferno. Igrejas evangélicas que não se diferencia do mundo em nada. Pessoas presas no pecado dizendo que são cristãos. Pessoas presas pela pomba gira, andando quase nua no meio da rua, dizendo que é crente. Crentes cachaceiros, mentirosos, caloteiros. As igrejas estão cheias de crentes sonegadores de impostos, crentes surrateiros, crentes ignorantes, crentes que não
pagam o que deve, caloteiros, crentes divorciados, todos estes adentrarão aos portões do inferno e irão aguardar lá o dia do grande juízo final. O dia de juízo final será para condenar todos aqueles que não fizeram a vontade de Deus. Quando a pessoa morre, a pessoa vai direto para o inferno. Isso eu falo da condição daqueles que morrem sem Deus. Quem morre sem salvação vai direto para o inferno. E lá vai aguardar o grande dia do juízo final para sair do inferno e ir para o ardente lago de fogo e enxofre. Vivemos um cristianismo mentiroso pregado no mundo. É o tempo do fim que o apóstolo Paulo profetizou e disse que haveria a apostasia, que o arrebatamento não aconteceria sem antes se manifestar a apostasia, que é o abandono da verdade. Quem hoje é inimigo da verdade são os próprios que têm nome de crente. Quem combate a verdade são os próprios que se dizem ser crente. Quem não aceitam ouvir a verdade da Bíblia são os próprios que se dizem ser crente. Há muitos que nem lê o Apocalipse porque é muito forte o ensino do Apocalipse. De acordo com as palavras de Deus, ele quer que todos nós sejamos perfeitos para que nós possamos julgar o mundo e os anjos. Aqueles que serão salvos não é somente para viver com Deus, serão salvos para condenar o mundo e os anjos que foram rebeldes. Os anjos pecaram contra Deus e estão presos em cadeias eternas. Alguns estão soltos, mas outros são tão ferozes que estão presos em cadeias eternas, aguardando o dia de juízo final. O dia de juízo, Deus vai mostrar os segredos de muitos pastores pilantras que aprontam as escondidas, que têm amantes e a sua esposa não sabe. Só que de Deus ninguém se esconde, tudo está nu e patente aos olhos de Deus. No dia de juízo final será mostrado num grande telão as noitadas de sexo feitas no motel com a pastora da igreja. Tem muitas que se dizem pastoras que está traindo seu marido e ninguém sabe. Não são poucos os escândalos que a mídia vem anunciando por parte dos que têm nome de pastores. Eram pessoas de Deus, mas se tornaram corruptas, se afastaram da presença do Senhor e estarão brevemente no grande juízo final para irem para o ardente lago de fogo e enxofre. Serão abertos os livros, e nos livros estarão escrito tudo o que a pessoa fez aqui na terra, por onde andou, o que falou, aonde estava. Tudo está sendo escrito da mesma forma que nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, da mesma forma como está escrito a vida de Jesus, o que Jesus falou, o que Jesus fez. Também os anjos estão escrevendo a nossa história. Aonde você vai, o que você fala, aonde você está, os anjos estão escrevendo tudo para o grande dia de juízo final. É por isso que quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador, a velha história é rasgada e é escrita uma nova história. Por isso, amigo ouvinte da palavra de Deus, não adianta você se esconder do pastor, não adianta você enganar seu marido, não adianta você enganar sua esposa, porque Deus está te vendo. Deus sabe para onde você vai naquela noite. Deus sabe para onde você vai quando você dobra a esquina. Deus sabe o que você faz quando você se tranca dentro do quarto.
os filmes pornográficos que você tem guardado debaixo da cama. Deus vê tudo, ninguém se esconde dos olhos de Deus. Os comerciantes, os calotes que você tem dado e você mente dizendo que é crente, está intrigado dentro da igreja, cheio de intrigado e dizendo que é crente, viciado no futebol, anda pelada mostrando suas vergonhas para os machos na academia e ainda tem a cerimônia de dizer que é crente. Esta raça maldita que se manifestou no meio evangélico serão condenados ao ardente lago de fogo se eles não se arrependerem dos seus pecados. Jesus disse que são muitos chamados e poucos escolhidos. São poucos que adentrarão no céu. São poucos que serão arrebatados. A maioria dos que se nomeiam crente, crentes que andam pelados, crentes que não pagam o que deve, crentes caloteiros, irmãs que gostam de meter chifre no marido que sai de uma cidade e vai para outra cidade se encontrar com a amante. Todos estes não escaparão do juízo final. Esses cantores que cobram cachês para ir cantar não escaparão da condenação eterna. Esses pregadores que cobram cachês para ir pregar não escaparão do juízo de Deus, da condenação eterna. É uma raça de crentes malditos, porque a Bíblia diz que existe dois tipos de crente: os crentes benditos e os crentes malditos. O que tem se manifestado nesses últimos dias são os crentes malditos, que escandalizam a obra do Senhor, que não dão valor à palavra de Deus, e quando alguém fala a verdade, são os primeiros a matar os profetas. É a geração que mata profeta, é a geração que persegue profeta, é a geração que mente dizendo que é crente, mas serve a Satanás dentro da igreja. Irmãs peladas, com roupinha mostrando as coxas, não tem nem vergonha na cara, porque se tivesse vergonha na cara, respeitava o marido que tem. Mocinhas que vai às festividades da igreja, em vez de ir assistir o trabalho da igreja, fica agarrado de trás dos muros, se prostituindo. Vai virgem e volta grávida. Os retiros que o capeta tem inventado dentro das igrejas evangélicas, os retiros estão sendo para encontro de mocidade, banhos de piscina, a jovem vai moça e volta grávida. Retiros que servem mais para prostituição do que para louvar a Deus. Todas essas raças malditas que estão infiltradas no meio evangélico serão condenados ao ardente lago de fogo e enxofre. Cantores mundanos, cantores carnais, irmãs que pintam seus cabelos, irmãs que pintam os lábios, irmãs que tiram sobrancelha, irmãs que andam pelada, jovens que vão para os campos de futebol, homens que andam de short, de camisetas cavadas, sem camisa, homens que pintam seus cabelos. Todos estes serão condenados ao ardente lago de fogo e enxofre. O julgamento de Deus está vindo. Deus deu livre arbítrio para você seguir o que você quiser, mas saiba que tudo o que você está fazendo te levará a juízo diante de Deus.